avançamos então para a segunda-feira, onde vamos considerar o Deus das maravilhas. E aqui serão considerados os versículos 6 a 17 do capítulo 3. E esta travessia, ela é determinada por esta palavra maravilha, que nós já destacamos no sábado à tarde e no domingo, e ela geralmente se refere a atos poderosos e sobrenaturais de Deus que mostram que este Deus, ele está acima das criaturas e acima de todas as divindades idolatradas, de todos os ídolos adorados por tantas pessoas. Algumas dessas maravilhas nós estudamos tanto no trimestre passado, foram as pragas do Egito e a própria travessia do Mar Vermelho. Os autores bíblicos, ao longo dos séculos e décadas subsequentes, eles testemunharam deste poder maravilhoso de Deus. Eles testemunharam da grandeza de Deus quando contrastado com os deuses, em letra minúscula, das demais nações. E é muito interessante nós considerarmos, o auxiliar do professor trouxe isso de forma bastante didática, dizendo que se nós hoje voltarmos ao Jordão, mais ou menos nas proximidades do ponto onde houve a travessia, nós não vamos encontrar o mesmo cenário. Primeiro, a irrigação contínua para fins agrícolas e consumo humano ao longo dos 360 quilômetros do leito do rio diminuiu consideravelmente o volume e a vazão das águas do Jordão. Outro ponto interessante é que eles estavam próximos da celebração da Páscoa. Isso Josué vai mencionar aqui no capítulo 4. Vai ser mencionado isso, que eles estavam perto da Páscoa, de celebrar a Páscoa. Portanto, se eles estavam perto, isso significa que isso tem ocorrido na primavera, na estação da primavera, quando o Jordão poderia atingir até 1,6 km de largura, não em todo ele, mas em algumas áreas, devido à cheia do rio com o derretimento das neves. Então, quando nós pensamos na travessia, eu muitas vezes pensei exatamente de uma forma assim, como nós aprendemos lá nas classes infantis, né? Eu me lembro o flanelógrafo, o antigo flanelógrafo, os sacerdotes parados no leito do rio e o povo passando, mas na verdade eles ocuparam uma grande área do rio, uma grande área, passando à direita e à esquerda. Eu fico imaginando, irmãos, a curiosidade do povo em olhar para a arca. E eles tinham que manter certa distância, então eles ocuparam uma grande faixa do Rio Jordão. E isto não deixou também de ser um aspecto, um ponto, né? um destaque desse Deus maravilhoso que nós já mencionamos. Assim que essa travessia, Ellen White faz aqui um comentário bastante interessante nessa parte dos comentários de Ellen White. Eu quero então aqui reproduzir para vocês o que ela escreveu a respeito, dizendo o seguinte: ela chama a travessia do Jordão de um milagre maravilhoso realizado em favor dos israelitas e que aumentou grandemente a fé daquele povo. E quando os deuses também dos amorreus daquelas nações ouviram que o Senhor havia segurado as águas do Jordão como um muro, como um montão, e que o povo atravessou em seco, ora, isso infundiu o terror que Deus havia prometido que faria. Olha que interessante. As nações pagãs haviam difamado o Senhor por causa desses 40 anos que o povo de Israel havia peregrinado ali pelo deserto, e agora, quando eles vêm, o Jordão se abriu e as notícias se espalharam rapidamente. Então, quando eles souberam que os hebreus haviam cruzado o Jordão em terra seca, então já não cabia mais ações de ridicularizar o povo, só coube o temor e o espanto da parte de Deus naquela gente. Assim que a travessia do Rio Jordão, como a travessia do Mar Vermelho, foi uma maravilha,
Foi um ato divino que aumentou grandemente a fé daquele povo e engrandeceu também Josué como líder, que nunca se envaideceu e nunca se ensoberbeceu desta grandeza que Deus efetuou por meio dele. Isso é uma lição para todos os líderes. Jamais deveríamos, no contexto espiritual, irmãos, imaginar que conquistas e vitórias da nossa igreja, da nossa organização são tributadas a homens. Homens são instrumentos. Deus é quem efetua. Deus é quem realiza as grandes coisas na sua igreja e é Deus quem realiza as maravilhas na minha vida. Temos reconhecido as maravilhas que Deus tem efetuado na minha vida, na sua vida, na nossa igreja? Que Deus nos abençoe para que tenhamos um coração reconhecido e grato a Deus pelas muitas bênçãos, pelas muitas maravilhas que Ele opera em nosso favor. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.